sobre uma frase que eu tenho ouvido nesses últimos 2 anos, e é verdade que nos últimos meses essa frase não tem sido tão repetida. Que frase é essa? Quando tudo voltar ao normal. Você já ouviu essa frase? Não? Quando começou essa epopeia, essa aventura na qual nós estamos, que surgiu o primeiro fechamento, o primeiro lockdown, em 16 de março de 2020, eu estava voltando de Cascavel, voltando de um encontro. Era uma segunda-feira, e ali os governos começaram a fechar e a mudar tudo. O prédio que eu morava, as pessoas disseram, quando tudo voltar ao normal, isso em março, quando tudo voltar ao normal, nós vamos fazer uma feijoada. Então, assim, nós vamos nos preparar para no mês de julho fazer feijoada. Isso em julho de 2020. A feijoada não saiu até hoje. Agora, eu acho que você também já falou essa frase, quando tudo voltar ao normal. Quando tudo voltar ao normal significa o quê? O que você quer dizer com essa frase de tudo voltar ao normal? O que você quer dizer com isso? Eu queria te ouvir. Quando acabar a pandemia. Então, quando acabar a pandemia, a gente volta ao normal. Mas o que é o normal? Hã? O que é o normal? A palavra normal, às vezes, ela é confundida com comum. Normal é uma coisa, comum é outra. Comum é alguma coisa que todo mundo faz. Normal é alguma coisa que tem normas. Que tem normas, tem regras. Agora, quando você pensa em normal, você está pensando em que ano? 2019. Concorda ou não? Mas eu lhe pergunto, como era você em 2019? Assim, eu quero dizer para você de todo o meu coração, eu não quero ser o que era em 2019. Eu estava insatisfeito com a minha vida espiritual. Eu não estava derramando o Espírito Santo. Eu não estava pregando o Evangelho para todo mundo. Eu não estava dando testemunho em todo lugar. É isso que é normal? Você quer voltar para isso? Eu não sei você, eu não quero não. Eu quero outra coisa. Eu quero voltar para aquilo que Deus chama de normal. Eu quero voltar para aquilo que Deus planejou. Então, queridos, no que diz respeito a mim, eu não quero voltar ao normal de 2019, eu não quero voltar ao normal de 2018, nem 17, nem 16, nem 15. Há um lugar para onde eu quero voltar. Há um momento para onde eu quero voltar. Eu quero voltar para aquele momento onde a igreja estava cheia do Espírito Santo. Onde as pessoas buscavam a Deus e testemunhavam em todos os lugares. Onde as pessoas pagavam um preço pelo Evangelho. Onde as pessoas se sentiam honradas ao ser perseguidas, ao ser martirizadas, ao ser confrontadas. Vocês sabem que eu já estive em vários países onde a igreja é perseguida. Eu estive há tempos atrás com um casal da igreja na China, a chamada igreja subterrânea. Aquela igreja que não tem liberdade de reunir em lugar nenhum. E eles contavam um pouco, sem nenhum desejo de que a glória fosse para eles, eles contavam o quanto eles sofrem. Em alguns países que eu estive, é proibido fazer culto na casa. Então um pai não tem liberdade de sentar com seus filhos, ler, orar e cantar em casa, não tem liberdade. Pode até ler, pode até fazer uma oração em voz baixa, mas não pode cantar, porque se cantar, vira culto, e culto é proibido. E nós aqui nessa liberdade toda, podemos fazer essa reunião lá no meio da praça, sim ou não? Sim. Eu estive com outra igreja, de um outro país, uma igreja perseguida, onde os jovens testemunhavam para a gente, como eles apanhavam por causa do Evangelho. E alguns até
apanhava tanto que caía desmaiado na rua. Para eles, isso é normal. Porque ser cristão e apanhar da polícia, para eles isso é o normal. Mas isso não é normal para nós. A gente vive numa sociedade que procura fugir do sofrimento, procura escapar da dor, procura o caminho mais fácil, procura a porta larga. Então, quando você fala em voltar ao normal, para onde você quer voltar? E eu queria dar um tempinho para você pensar. Não precisa me responder, mas qual é o seu padrão de normal? E eu queria comentar com vocês qual é o padrão de normal de Deus. O padrão de normal de Deus é que todos aqueles que quiserem viver nos últimos tempos justo e piedosamente padecerão perseguições. Eu já estive em países, amados, que o pastor abriu a camisa dele e me mostrou as costas dele todo cortadas de chicote. Para ele isso é normal. Eu participei de um batismo num desses lugares, que foi o batismo mais rápido que eu já vi na minha vida. Primeiro porque o rio era gelado. Não é gelado, como a gente fala aqui, né? Força de expressão. Era gelado. Então tinha que ser rápido, porque a água estava gelada, e tinha que ser rápido, porque a polícia podia chegar e prender todos nós. Para eles isso é normal. E depois de visitar esses lugares, eu confesso a vocês que eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, Deus, se o Senhor me mandar para o mesmo céu, para onde essas pessoas vão, eu acho que é injustiça do Senhor. O que vocês acham? Se eu for para o mesmo lugar que esses irmãos vão, é alguma coisa errada. E aí Deus consolou meu coração, Alain. Ele falou, fica tranquilo que a sua vez vai chegar. Aí eu fiquei tranquilo. Há uma cota que nós vamos pagar. Se você analisar todos os sinais que estão acontecendo hoje na política, nas políticas que tem por aí, nas formas de pensar, amados, falta muito pouco. Falta muito pouco para uma perseguição muito grande vir sobre nós. E isso é normal. Eu estava num outro país, onde o governo do país pediu o rol de membros de todas as igrejas, porque ele quer controlar. Aí, passado um tempo, eu voltei lá. Ele estava propondo, não propondo, impondo sobre as igrejas um estatuto, o novo estatuto que o governo estava dando. E se a igreja não entrasse naquele estatuto, a igreja perderia qualquer coisa que tivesse, dinheiro no banco, terreno, carro, qualquer coisa que tivesse, perderia. Porque eles só considerariam igreja aquelas que tivessem aquele estatuto. Queridos, isso é normal. Jesus nunca teve uma vida tranquila. Você sabe disso, né? Ele nunca teve uma vida tranquila. Sempre, em todos os lugares, Jesus foi afrontado. Sempre, em todos os lugares, Jesus foi perseguido. Sempre. Os fariseus, os saduceus, sempre estavam preparando armadilhas para Jesus Cristo. Meus amados, isso é o normal. Isso é o normal. A perseguição, a aflição, a dor, a tribulação, isso é normal. E por que é normal? Porque nós temos uma vocação para faqui? O que é faqui? Turma nova não sabe o que é faqui não, né? Faqui é um tipo de gente que escolhe comer gilete, dormir em cama de prego para fazer um show. Agora, nem eu nem você tem vocação para faqui. Mas, amados, se nós quisermos fazer a vontade de Deus, o sofrimento vem. A começar de nós mesmos. A começar de nós mesmos, luta se levantará contra nós. Quando o Senhor Jesus fala para Pedro que importava que ele subisse a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele ia ser preso, ser entregue às autoridades, ser açoitado, e depois ser crucificado e ser ressuscitado, Pedro o chama de lado. Pedro, aquele que alguns minutos antes havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse mesmo Pedro se vira para Jesus e fala o que para Jesus? Por favor. Tenha compaixão
Tenha compaixão de ti mesmo. Tenha compaixão de ti mesmo, amados, é o normal desse mundo. Não há nenhum lugar na Escritura que nos exorta ou nos ensina a ter compaixão de nós mesmos. Nenhum lugar. A Bíblia ensina a gente a ter compaixão dos outros, mas não de nós mesmos. Porque o chamado de Deus para nós é para nos gastar, nos entregar e sofrer por amor às pessoas e por amor ao Senhor. Isso é o normal. Então, quando você fala, vou voltar ao normal, eu queria que você pensasse nisso. E Pedro disse para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti mesmo, porque isso de maneira nenhuma te sucederá. Ou seja, Pedro parece que já tinha aquela mentalidade que existe hoje. Você tem que pensar positivo, Jesus. Jesus estava sendo muito negativo, falando de dor, falando de sofrimento, falando de perseguição. Que pensamento esquisito é esse? E o interessante, amados, que eu tenho visto e vivido isso. Todas as vezes que eu falo a respeito de eu me preparar para a morte, a pessoa fala assim: Jamei, que é isso? Para de falar essas coisas, né? Como se a morte fosse um negócio anormal. Mas a morte, mas é normal. Ou não é? Sim. O problema é que nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de sentir saudade. Nós não gostamos de nos afastar das pessoas. E aí Jesus fala para Pedro: o quê? Arreda de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. Então, qual é a proposta do homem? Tem compaixão de ti mesmo. E quantas vezes o Senhor Jesus tem falado para você? Aí você pergunta: para mim? É para você. Que você precisa se entregar mais, que você precisa se dedicar mais, que você precisa ser mais santo, que você precisa ser mais puro, que você precisa servir mais aos outros. Qual é a palavra que vem? Tem compaixão de ti mesmo. Assim sim, mas assim também não. Você tem que ser santo? Sim, mas não seja fanático. Você tem que cuidar dos outros? Sim, mas você já tem muito problema. Você tem que servir aos outros? Sim, mas você tem que pensar que você não é o Cristo, que Ele já sofreu tudo pelos outros, amados. Isso não é verdade. Resta ainda uma cota de sofrimento para nós, a igreja de Deus. Resta ainda uma cota de aflições que nós precisamos cumprir em nossas vidas. Você quer voltar ao normal? Voltemos para aquilo que é a vontade de Deus. Voltemos para aquilo, amados, que Deus tem nos falado no decorrer dos anos, no decorrer dos tempos. Amém? Jesus diz assim: no mundo tereis aflições. E aí ele fala: tende bom ânimo, porque eu venci. Ele está dizendo, amados, que ele passou pelo que nós passamos, que ele enfrentou o que nós enfrentamos, e ele foi vitorioso. Amém. Amém? Então minha pergunta é: quando você fala queremos voltar ao normal, de que normal você está falando? Eu vou usar aqui umas expressões, e por favor não tome para você a expressão. Mas o que a gente tem encontrado são igrejas preguiçosas, igrejas frouxas, igrejas que não pagam o preço. Eu não estou falando especificamente de vocês, mas estou falando de pessoas que buscam seu próprio comodismo, de pessoas que buscam seu próprio conforto. O Senhor nunca nos prometeu conforto. Você sabe disso, não? Ontem eu comentava que as leis de física, na realidade, são leis espirituais.
As leis de física são leis espirituais. E tem uma lei de física que é chamada da lei da ação e da reação. Como é que é essa lei? Hã? Cada ação tem uma reação igual e oposta, ou seja, no mesmo sentido, em direção oposta. Significa que se você se levantar para fazer alguma coisa que Deus manda, o diabo vai se levantar contra você. Agora, um problema que eu vejo é que nós criamos alguns pensamentos. Nós criamos uma coisa que eu chamo de teologia da desistência. O que é isso? A teologia da desistência, teologia é uma doutrina, é um conjunto de pensamentos. Isso é teologia. O que é a teologia da desistência? É que você fala assim, bom, eu vou tomar essa posição. Aí as lutas, porque tem a lei da ação e da reação, as lutas se levantam. Aí você diz assim, eu vou desistir porque não é de Deus. Porque se fosse de Deus, não tinha tanta luta. Amados, isso é loucura. Você me compreende, não? Ah, não, se fosse de Deus, estava tudo dando certinho. Esqueceram de falar isso para Jesus, esqueceram de falar para Paulo, esqueceram de falar para Estevão, esqueceram de falar para aquela turma lá de Hebreus capítulo 11. Quem lhe falou? Quem lhe falou que quando você vai executar a vontade de Deus vai dar tudo certo? Quem lhe falou isso? Certamente não foi o Senhor. E como diz alguém, nem tudo que dá certo é certo. Essa ideia se chama pragmatismo, que você faz as coisas por aquilo que dá certo. Tempos atrás eu escrevi um livro, e numa parte do livro eu falei que a gente tem que tomar cuidado com portas abertas. Que portas abertas não são um sinal seguro da vontade de Deus. E eu tomei como exemplo Jonas. Porque Deus queria que Jonas fosse para Nínive. E Jonas falou, não vou embarcar nessa furada não. Primeiro, porque eu sei que o povo não vai converter. Segundo, eu sei que Deus é misericordioso. Então não tem razão nenhuma de ir para Nínive. Aí ele falou, eu vou para outro lugar. E se você olhar no mapa, ele foi em direção quase que diametralmente oposta. E aí vamos enumerar as portas que estavam abertas. Quem fala, não, se a porta estiver aberta, eu entro. Toma cuidado. Toma cuidado. A primeira porta aberta, ele tinha dinheiro. A segunda porta aberta tinha um navio no porto. A terceira porta aberta é que tinha vaga no navio. A quarta porta aberta é que o capitão quis levá-lo. E a quinta porta aberta foi a boca do peixe. Quem entra em porta aberta, que não foi aberta pelo Senhor, se arrisca a cair na boca do peixe. E aí, ao invés de ir pela via normal, ele foi via peixe, para o lugar que Deus queria. E vocês conhecem a história dele. Ele chegou lá, pregou a palavra, o povo recebeu a palavra e ele ficou bravo. Por quê? Porque Deus perdoou o povo. Eu não disse? Eu não falei que não adiantava eu vir? Que o Senhor é misericordioso, o Senhor é abençoado de qualquer jeito? E sujeitinho, parecido com a gente, né? Aí ele vai lá, e honestamente, quem entender esse texto, por favor, me explique. Porque ele resolve deitar embaixo de uma bocoreira. Você já tentou deitar embaixo de uma bocoreira? Não é jaqueiro, não é mangueira, é bocoreira. Está muito assim, muito para baixo, né? Deitar embaixo de uma bocoreira. Aí o Senhor manda um bichinho e seca a bocoreira. Ah, o homem fica bravo. O que é que o senhor faz? Matar uma plantinha tão bonita. Deus fala, você tem pena de planta, não tem pena de gente. Lembra disso, não? Eu quero dizer com essa história que nem toda porta aberta, nem todo caminho fácil vem do Senhor.
Tem gente que chega para mim e fala assim: eu não sabia que depois de crente ia ser tão atacado. Claro, meu amado, você mudou de time. Amém. Lá no outro time você não era atacado, mas quando você passou por o time daqui, o time de lá passou a atacar você, sem regra. E se puder, ele vai te matar. Mas graças a Deus ele não tem poder de nos matar. Amém. Porque nós somos guardados no Senhor. Aí a pergunta inicial: para que normal você quer voltar? Você quer voltar para 2019? Aí eu pergunto a você: como é que era a sua vida espiritual em 2019? Você estava buscando a Deus de todo o coração? Você estava derramando o Espírito Santo assim ao seu redor? Você estava assim mergulhado na palavra? Você pregava o Evangelho para os seus vizinhos? Você estava discipulando as pessoas? Se isso é verdade, então você tem toda a razão em querer voltar para 2019. Eu quero que você abra comigo sua Bíblia na carta aos Efésios. Eu quero lhe mostrar aqui dois tempos. Dois tempos. O texto aqui fala de outrora e agora. Efésios capítulo 2. E quero lhe mostrar que houve um momento em nossa vida onde nós saímos de uma situação e entramos na outra situação. E é isso que Paulo descreve aqui no capítulo 2 de Efésios. Versículo 11. Interessante que Paulo, ele fala aqui para a gente lembrar do tempo passado. Em outro lugar, Paulo diz que esquecendo daquilo que para trás fica. Então, qual que é o certo? É lembrar ou esquecer? Em Filipenses ele fala que ele esquece, e aqui está para lembrar. Quando ele fala para esquecer, é para a gente não tomar nada atrás por base para viver uma vida espiritual correta. No sentido de dizer, foi assim, eu quero voltar àquele ponto. E eu não sei se vocês já leram um sermão do irmão chamado Jonathan Edwards, que é o pecador nas mãos do Deus irado. Não sei se vocês já leram isso aí. É um discurso, é um sermão muito pequeno. Você tem ele, Cal? Tem? Tá. Se você puder passar para os irmãos que queiram ler, isso é muito importante. E os escritores que falavam sobre esse homem, esse pregador de Deus, diziam que as pessoas, na sua pregação, as pessoas sentiam o fogo do inferno debaixo dos pés. E as pessoas sentiam tanta presença do inferno que grudavam nas cadeiras, grudavam nas colunas para não cair. Eu acho que de vez em quando a gente precisa sentir o fogo do inferno no nosso calcanhar para a gente saber de onde sair e nunca mais querer voltar. Amém. Você me compreende, não? De vez em quando a gente tem que olhar para trás e dizer, foi de lá que eu saí, e para lá eu nunca mais quero voltar. Amém. Nunca mais quero voltar. E é isso que Paulo está dizendo, lembrando-me, ou portanto lembrai-vos do que noutro tempo eres. Então ele vai começar a enumerar algumas coisas que nós éramos. Ele diz que nós éramos gentis na carne. Esse gentil aqui não tem nada a ver com gentileza. Esse gentil aqui diz que nós éramos dos povos, das gentes. Ou seja, não tínhamos uma identidade. Éramos um número. Éramos alguém sem importância. Era alguém sumido na multidão. É isso que ele está dizendo. Éramos gentios. Que mais diz? Chamados incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Ele está fazendo uma referência entre os judeus e nós. Os judeus que se consideravam circuncisão olhavam para nós e vocês são nada. Vocês não valem nada. Vocês não prestam. Eu pergunto a vocês, é verdade? É. É. Então ele está descrevendo como nós éramos. No versículo 12, ora, e que naquele tempo estava sem Cristo. Como é que era você? Como é que era a sua vida?
Sem Cristo. Sem Cristo. Uma vida miserável. Uma vida que não valia nada. Eu posso contar para vocês que antes do dia 3 de abril de 1969, esse texto aqui, ele está descrevendo a minha vida. Eu me converti à meia-noite do dia 3 para o 4 de abril de 1969. Antes disso, amados, eu era isso que Paulo descreve. Sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Essa comunidade de Israel, que não se refere aos judeus que moram lá no Oriente, está falando da comunidade de Israel, o povo do Senhor. Estávamos separados do povo de Deus. Assim era você, assim era eu. Diz: estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança. Ele que está me descrevendo. Eu cheguei a um tal grau de desespero, de depressão, de desesperança, que a simples ideia de me suicidar, eu não caminhava nessa ideia, porque eu achava que eu não merecia nem a morte. Não sei se você me compreende. Eu dizia que a morte para mim seria um prêmio, então nem morrer eu merecia. Andava com ódio de todo mundo. Era o único sentimento que eu tinha no meu coração. E a pessoa que mais me odiava era o meu pai. Eu entrava em casa, se ele estivesse, eu saía. Se eu estivesse em casa e ele entrasse, eu saía pelo fundo. Igreja para mim é alguma coisa assim que nem imaginava. Lia muito sobre toda a religião, mas não queria saber de igreja. Algumas vezes eu até visitava a congregação onde minha família participava, mas era estranho as alianças, não tendo esperança sem Deus no mundo. Então Paulo aqui está me descrevendo, e eu não sei se Paulo está descrevendo você. E aqui eu poderia dizer para vocês que a gente podia dividir esse texto aqui antes e depois da pandemia. O tempo antes do versículo 12 é o tempo da pandemia. E eu não sei se quer voltar para isso. Mas o que é o tempo depois da pandemia? É o que ele diz aqui, olha. Mas agora, ele fala de outrora. Outrora significa ontem, ou antes, ou no tempo passado. Mas ele diz assim, agora. E quando Paulo fala agora, mas ele significa, está significando que é agora. Dia 26 de setembro de 2021, desculpa. 2021. E é nesse tempo que você está. Então vamos ver o que Paulo fala de nós. Ele diz, mas agora em Cristo. Mas agora em Cristo. Essa preposição em significa dentro de. Mas agora dentro de Cristo. Onde é que você está, meu irmão? Onde é que você está? Antes sem Deus, sem esperança, sem nenhuma expectativa, mas agora onde é que você está? Em Cristo. Dentro de Cristo. Quando Cristo tomou você e a mim e levou para a cruz e nos pôs dentro dele e nos matou. Você sabia que Deus matou você, né? Com você ele matou toda a criação antes dele. Nós éramos filhos de Adão. A nossa herança vinha de Adão. Aí você fala assim, Jamê, mas o que eu tenho a ver com Adão? Nem conheci o cara. Meu pai na fé me explicou isso assim, de uma maneira muito simples. Ele disse que é como se a gente estivesse assim no salão, à noite, luz acesa, e alguém chega lá no interruptor e desliga a luz. Quem é que fica no escuro? Então, Adão foi o cara que desligou.
E Jesus foi o cara que ligou. Amém. Um desligou, todo mundo ficou no escuro. O outro ligou, todo mundo ficou na luz. Onde é que nós estamos agora? Dentro de Cristo. Quando Ele ressuscitou, Ele nos levou dentro dele para o Pai. E agora nós estamos assentados dentro de Cristo nas regiões celestiais. O que é o normal? O normal é o que ele estava falando antes? O normal é isso que ele está falando agora? Qual é o normal? E para onde a gente deve voltar? A gente deve voltar para essa situação, andar dentro de Cristo. E ele diz: vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Aqui tem uma expressão muito boa, muito interessante. Ele diz que o sangue de Cristo nos aproximou. Quando Jesus, depois da cruz, ele ressuscita, ele chega diante de Deus com o seu próprio sangue e apresenta esse sangue ao Pai e pergunta ao Pai: Pai, o Senhor está satisfeito? E Deus diz: eu estou completamente satisfeito. O sangue de Jesus Cristo foi totalmente suficiente para a gente ser aceito diante do Pai eternamente. Amém, amados? Nós cantamos aqui que o véu foi rasgado. Não foi rasgado por nós, foi rasgado pelo Pai. O texto aqui diz, amados, que a parede de separação que havia entre nós e Deus foi derrubada. O interessante é que a palavra não fala de parede de separação que Deus tenha posto. Diz que o véu foi rasgado e não a parede que Deus pôs. Deus não pôs parede, parede quem pôs é homem. Havia um véu que foi posto entre o santo e o santo dos santos. E por que Deus pôs aquele véu, amados? Pelo mesmo motivo que pôs o anjo lá na entrada do jardim. O mesmo motivo. E qual foi o motivo? Quem entrasse no Santo dos Santos, sem estar limpo do seu pecado, sem ser digno de entrar, morreria lá dentro. Por isso que o sacerdote tinha na orla dos seus vestidos, ele tinha campainhas. E ele ficava lá dentro pulando. Enquanto ele pulava, a campainha soava e o de fora dizia: está vivo ainda. E se por acaso ele caísse morto, tinha um fio, tinha uma corda amarrada nele que as pessoas puxavam o cadáver para fora. O véu foi colocado não para nos afastar de Deus, mas para nos proteger da morte. O véu é proteção para nós, porque não podíamos entrar no Santo dos Santos se não fôssemos cobertos pelo sangue de Jesus Cristo. Mas o que é que o homem faz? O homem levanta muro. Deus põe véu, o homem levanta muro. De que muro Paulo está falando? Havia um muro no templo. Esse muro estava entre o pátio dos judeus e o pátio dos gentios. E havia uma portinha pequena. E nenhum gentio podia entrar ali. Havia uma placa sobre essa porta que dizia: o gentio que entrar vai ser morto. A gente mata. Deus põe véu, o homem põe muro. Você percebe a diferença? Mas ele diz, amados, que o muro da inimizade foi derrubado. Nós não temos mais inimizades entre nós. Nenhum amém? Amém. Obrigado. Não há mais inimizades entre nós, porque tanto o véu que nos separava de Deus foi rasgado, como o muro que nos separava foi derrubado. Ele diz que o sangue nos aproximou, mas a carne nos fez um. O sangue aproxima e a carne nos faz um. Hoje nós somos um com o povo de Deus. Somos um só povo. Aquilo que nos dividia. O que é inimizade? Inimizade não significa necessariamente briga. Inimizade fala de indiferença. Inimizade fala de frieza. Inimizade fala de afastamento de coração. Inimizade fala quando eu me ponho mal quando o irmão está. Não precisa brigar. Anos atrás,
quando o Anwar Sadat e o Nasser do Egito fez um acordo de paz com Israel em 1967, saiu nos jornais assim: assinado acordo de paz. E naquele tempo saiu um artigo de um escritor judeu, dizia não foi um acordo de paz, foi um acordo de trégua. Trégua é diferente de paz, porque trégua significa o seguinte: minha arma está aqui, carregada, e você não atira em mim, porque se você atirar em mim, eu atiro em você. Mas as armas estão ali, está carregada, pronta para ser disparada. Mas paz, segundo esse autor, ele dizia: quando a gente tem liberdade de entrar na vida do outro sem pedir licença. Não é assim entre nós e Deus, amados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E hoje você pode entrar diante de Deus, se é que a gente sai, é só força de expressão. Hoje a gente pode entrar diante de Deus qualquer hora que a gente quiser. Você pode de madrugada levantar e conversar com Deus, porque não existe mais véu. Amém. Você está diante dele. Você não precisa mais sacrificar um bode, um bezerro, um novilho, uma pombinha, porque o sacrifício de Jesus Cristo já foi feito uma vez por todas para sempre. Amém. E quando você chega diante do Pai, Deus não vê você, Deus vê Cristo, porque a sua vida está escondida dentro de Jesus. Aleluia. Amém, amados? Eu contava ontem uma historinha para os irmãos, e me permita contar aqui para vocês. É uma historinha para criança, tá? E quem contava a história para nós era meu pai na fé. E ele dizia que tinha uma senhora que precisava muito falar com o rei, mas ela não podia chegar diante do rei. Ela não conseguia chegar. E ela estava na porta do palácio, sentada na guia e chorando. Aí chega um rapaz perto dela e pergunta: o que a senhora tem? Ela falou: meu filho está preso e eu preciso conversar com o rei, porque só ele tem autoridade para libertar meu filho, e eu não consigo falar com o rei. O rapaz falou assim: vem comigo. Aí subiu as escadarias, ele na frente, ela atrás. Chegou diante daqueles portais, os guardas abriram para ele, se perfilaram, fizeram posição de honra para ele, e ele foi entrando e as portas se abrindo, e entrando e as portas se abrindo. Daqui a pouco entra numa sala muito bonita, e está lá o rei sentado, e o rapaz fala assim: pai, essa mulher quer falar contigo. Era o filho do rei. Foi Jesus que abriu as portas para nós. Aleluia. Ele nos levou lá para dentro. Amém. Foi dentro dele que nós entramos no Santo dos Santos. E graças a Deus não precisamos sair mais. Porque ali agora passou a ser dos lugares celestiais, na presença de Deus. É nesse lugar que você e eu moramos. O sangue nos aproximou e a carne partida nos fez um. Nós somos um. Não é que nós somos um porque pensamos igual. Não somos um porque temos uma só doutrina. Não somos um porque cremos na ceia do mesmo jeito. Aliás, a ceia, a doutrina da ceia, é um dos assuntos que mais dividiu a igreja em toda a sua história. Por exemplo, a ceia, ela tem que ser mensal, ou é diária, ou é semanal. A ceia é pão com fermento ou sem fermento? A ceia é um cálice só, ou muitos cálices? Criança pode, criança não pode. Batizado pode, batizado não pode. As nossas doutrinas só nos separam. Mas a pessoa de Jesus Cristo, Ele nos une nele mesmo. A nossa unidade, amado, não é em coisas ou em pensamentos. A nossa unidade está em uma pessoa. Amém? Amém. Vamos voltar para aqui. Diz assim, capítulo 2, estou falando agora. Na sua carne desfez a inimizade, versículo 15. Isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz,
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela, a cruz, a inimizade. Não tem mais razão da gente ter inimizade entre nós. Quem anda em inimizade anda com um cadáver, porque a inimizade foi morta na cruz, a indiferença foi morta na cruz, a frieza foi morta na cruz. Sabe aquela pessoa que você já perdoou, mas você não quer ver mais, nunca mais? Eu não vou pedir para você levantar a mão não, tá? Não vai ficar feio. Mas você sabe aquela situação que alguém lhe feriu e você não ora assim de quebrantamento, você falou: Deus, eu perdoo em nome de Jesus, mas se for possível, não quero mais ver. Eu estou falando para você porque já aconteceu comigo isso. Houve uma situação comigo que o irmão me feriu profundamente, mas profundamente, ao ponto de eu passar alguns meses chorando. E naquele tempo Deus estava me dando uma palavra sobre perdão. Eu achava que era para eu pregar, mas Deus estava pregando. E um dia eu me enchi de coragem e falei: Deus, em nome de Jesus, aquele irmão está perdoado, mas se for possível, passa de mim o cálice de me encontrar com ele. Está perdoado, amém, passado e resolvido. O perdão, ele limpa o passado e prepara o caminho do futuro. Me compreende, não? O perdão, ele resolve o passado e asfalta o caminho para a gente andar junto. Eu perdoei. No meu coração eu havia perdoado. E um dia eu estava no meu escritório e esse irmão telefona para mim. A voz dele já me causava mal. Estou falando aqui que talvez, por coincidência, aconteça alguma coisa parecida aqui. Se não, estou feliz. Mas ele liga para mim e fala: Jamil, você vai estar aí na próxima meia hora? Aí eu entrei numa crise, porque estava perto de eu sair para almoçar. Eu podia falar para ele: não, estou saindo para almoçar. Mas não estava saindo, tinha mais meia hora. Falei: e agora? Eu falo a verdade? Falei: não vem não, porque eu estou ocupado. Não estava. Falei: não, pode vir. Meu amado, foi a meia hora mais longa que eu já passei na minha vida. Porque a hora passava, eu falei: Deus, não precisa trazer ele não, eu já perdoei, não quero mais conversar sobre isso não precisa. Olha, está tudo em paz, Senhor. Eu ficava assim tentando convencer a Deus que está tudo bem. Dali a um tempo, alguém bate a porta do escritório, era ele. E no impulso, o Espírito Santo me levanta da minha cadeira e me leva, e eu dei nele um abraço muito forte. E abracei: senta, tudo bem, tá, tudo bem. Aí ele falou: Jamil, eu vim aqui para conversar com você. É que você imprimiu uns folhetos e eu queria saber em qual gráfica você imprimiu. Eu falei: meu Deus do céu. O cara não podia ter perguntado por telefone e evitar todo o meu sofrimento. Mas de gráfica. Aí eu dei para ele o endereço e: obrigado, Jamil, tá, tchau. Eu fiquei lá assim sentado, falei: Deus, como é que o senhor faz um negócio desse comigo? Deus falou: eu só queria mostrar para você que você tinha perdoado mesmo. Esse irmão depois passou a ser meu sócio numa editora, e somos muito amigos. Ele derruba a parede de separação. Ele derruba a inimizade. A inimizade, amados, ela não precisa ser briga. Se tem uma coisa que acaba com a relação, é a indiferença. Você é indiferente a alguém? Olha, para mim, a gente usa uma expressão que eu não gosto muito. Para mim, ó, se ele vive, e Jundiaí é uma cidade grande, eu passei muito tempo sem ver e eu estou todo feliz. A indiferença é uma das piores armas que tem. A gente não pode ser indiferente a ninguém. A gente tem que amar a todos. Amém, amados? E diz assim: e pela cruz reconciliar em um corpo, matando com ela a inimizade, e vindo
Ele evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por ele, ambos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas sois concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sob o fundamento dos apóstolos e profetas, de que Jesus é a principal pedra da esquina. Agora veja o verso 21 e 22 para a gente terminar. No qual todo o edifício, e meu amado, você é uma pedrinha, você é um tijolinho desse edifício. Amém? Eu não sei de que tamanho você é. E aliás, eu não preciso nem ser tijolo. Se eu for um grãozinho da areia da argamassa, eu estou feliz. Estou feliz. Se for um pozinho de cimento dessa casa maravilhosa, eu estou muito feliz. No qual todo edifício ajustado, bem ajustado, cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para morada de Deus em Espírito. Amados, o fim da nossa história é glorioso. Jesus Cristo virá e morará em nós. Amém. Fisicamente. Nós seremos a sua cidade. Nós somos a sua noiva. Nós estamos sendo edificados para receber essa pessoa gloriosa que vai morar em nós fisicamente. Hoje ele mora em espírito, mas ele virá, assim como ele subiu, ele virá para nós. Nós temos um futuro glorioso diante de nós. Não vale a pena manter essas coisas que agora estão no nosso coração. Não vale a pena. E eu convido aos irmãos hoje, em nome de Jesus Cristo, vamos voltar ao normal. Vamos voltar a ser aquele povo cheio do Espírito Santo. Vamos voltar para antes da pandemia. E a que pandemia eu me refiro? Às indiferenças, às inimizades, às fofocas, à maldade de coração. Isso é pior do que qualquer pandemia. Que Deus nos ajude. Amém. Que cada um de nós possa tomar essa posição. Dizer, Senhor, eu quero ser uma igreja normal. Eu quero ser um povo normal. Eu quero ser um povo segundo o teu propósito. Porque nós estamos sendo edificados para a morada de Deus em Espírito. Amém? Você quer orar sobre isso? Você quer orar sobre isso? Você pode orar sobre isso? Se você quiser, cubra a sua cabeça.